isso aí, galera, este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop, entretenimento geek. E hoje, galera, é dia de vilão, beleza? Hoje é o dia do nosso dossiê vilão e o nosso vilão especialmente convidado faz parte do trio de vilões mais lembrados dos desenhos de ação dos anos 80. E é claro que nós estamos aproveitando aí a onda do retorno do He-Man, é claro que esse vilão só poderia ser o Esqueleto, gente. Que juntamente com Mun-Ra de Thundercats e com Vingador de Caverna do Dragão, forma aí um trio de vilões inesquecíveis, cara. Daquela época onde ninguém precisava de motivação pra ser mal, era só não gostar do herói, né, galera? Então vamos lá, galera, a gente vai acompanhar um pouco a trajetória aí do personagem entre a fase clássica dos anos 80 e vamos ver a evolução do personagem ao redor dos anos, aí, né, em torno dos anos em que se passaram, né? O Esqueleto ele surge como principal antagonista, né, da animação dos Mestres do Universo, o principal inimigo de He-Man, e durante toda a fase clássica, a verdadeira origem do Esqueleto ela fica um tanto nebulosa, né? O seu verdadeiro nome, a verdadeira motivação, porque esse ódio contra o Rei Randor, e nada disso fazia muita diferença, porque na época era só ver o herói e o vilão saindo na porrada e era o que bastava, né? Porrada essa que nunca acontecia no desenho dos anos 80. Em cada aspecto do Esqueleto, tanto observável como subjetivo, ele remete de alguma forma à maldade, aquilo que a gente enxerga como ameaçador, como mal, em especial nos inocentes, nos distantes anos 80, né, gente? Montanha da Serpente, que era uma fortaleza super imponente, né? Não que o Castelo de Grayskull também não parecesse a fortaleza de um vilão, né? Afinal de contas era uma enorme caveira esculpida na montanha, né? Mas a Montanha da Serpente ainda tinha uma cachoeira de sangue jorrando ao lado, né? Interior da Montanha da Serpente, tudo naquilo assustava, né? Os capangas do Esqueleto, eles tinham aquela feição, não é que ele era feio, não que eles não fossem, eles eram sim, mas é aquela coisa, não é o feio em si, é o ameaçador, né? Então tudo em torno do Esqueleto remete a algo ameaçador, a algo mal. Se a gente para pra imaginar, o cara não tem resquícios de carne, né, no rosto, é só osso mesmo, é só aquela coisa deformada, aquela coisa feita pra apresentar perigo. Se você parar pra pensar, né, no símbolo universal que representa perigo, o Esqueleto ele nada mais é do que isso, uma caveira. Inclusive o colete dele tem uns adornos que parecem um pouco com ossos, né, e ele ainda tem um capuz, né, que talvez represente a morte. Não sei se o designer dele teve essa intenção quando criou o personagem, mas se você avaliar a fundo é mais ou menos isso. O cajado que ele utiliza para canalizar e tornar mais forte a sua magia tem a cabeça de um morcego na ponta. É o Cajado Devastador. Uma coisa que faz o Esqueleto se destacar, dentre outros grandes vilões dos anos 80, é a sua maldade constante, a sua falta de capacidade de cumprir uma palavra que ele tem empenhado, é a sua completa aversão a tudo que é justo. Ele não tem momentos de honra, como no caso do Vingador, e ele não tem aquele apego humano que mesmo o Mun-Ra muitas vezes demonstra pelo Mammoth, o cachorrinho dele, né? Aquele bulldogzinho horrível. O Esqueleto ele é aparentemente algo de que qualquer percepção de bondade, de misericórdia tenha sido extraído. Nos anos 80, isso é atenuado pelos planos muitas vezes até ingênuos criados pelo Esqueleto e pelo fato dele sempre ser atrapalhado pela incompetência da maioria dos seus capangas. Capangas esses pelo qual ele não demonstra nenhuma compaixão, misericórdia, não tem nenhum sentido de gratidão por eles, né? Por eles arriscarem a vida na linha de frente por ele. Ele é muito severo nas punições ao Homem-Fera, ao Mandíbula e companhia. O que dá aí uma noção, né, da verdadeira mal esse cara pode ser trazido, esse personagem, para os dias atuais. Imagina só a forma como ele trataria um herói se ele o tivesse como refém, sendo que nem dos capangas ele tem qualquer tipo de consideração. E mesmo personagens aleatórios que aparecem para fazer algum tipo de aliança com o Esqueleto por interesse mútuo, o Esqueleto sempre tem a pretensão de passar a perna neles em algum momento. Maligna, outra das grandes vilões, né, da série do He-Man, né, que é talvez a principal lacaia do Esqueleto e, ao que indica, talvez sua discípula. Ela também é uma completa trapaceira e está sempre disposta a tentar tomar o poder do Esqueleto, mas muitas vezes você vê que o Esqueleto manipula a Maligna a conseguir aquilo que ele quer para não se arriscar em um confronto direto com os heróis. Nas poucas vezes em que o Esqueleto precisou unir forças ao He-Man para um bem comum, né? Como por exemplo no episódio A Semente do Mal, onde uma entidade vegetal estava tomando todo o planeta Eternia, inclusive a região onde se situa a Montanha da Serpente.
serpente, o Esqueleto foi obrigado a juntar forças com He-Man e o tempo todo ele só pensava numa forma de, em algum momento, dar uma rasteira no He-Man e conseguir entrar no castelo de Grayskull. E no momento decisivo, quando todos eles iam juntar as suas magias para expulsar a semente do mal, o Esqueleto hesitou. Ele quase preferiu ser sumariamente destruído do que unir forças com o He-Man. E se sentiu mal quando ajudou. Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando um fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues, antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, Método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Em certa ocasião, ele manipulou uma entidade a atacar o reino central de Eternia, dizendo que, na verdade, o rei Randor era um rei tirano, tirando completamente o dele da reta numa tentativa de usurpar também o trono de Eternia. Em um outro momento da vida do Esqueleto, ele foi um dos principais agentes da Horda, um conglomerado imperial que invade e domina diversos planetas do universo. Ao que tudo indica, sendo ele que, numa tentativa de enfraquecer as defesas do Reino de Eternia para enfim poder tomar o castelo de Grayskull, abriu o portal dimensional que facilitou a entrada do Hordak e os membros da Horda dentro de Eternia. Para chantagear o rei Randor, o Esqueleto conseguiu guiar o Hordak, que se tornou meio que o tutor do Esqueleto. O Esqueleto já era nessa época um grande feiticeiro, mas ele também aprendeu muito sobre alta tecnologia com o Hordak, se tornou um inventor até comparável ao mentor. Ele consegue adentrar a fortaleza do castelo de Eternia e tenta sequestrar os filhos recém-nascidos de Randor e Marlina. Eles conseguem sequestrar Adora, mas quando estavam para pegar o príncipe Adam, eles foram impedidos pelo mentor e pelo rei Randor. A consequência disso já foi logo de cara o quão capaz de traição, quão propenso à traição é o Esqueleto, assim como também o Hordak, O Hordak consegue fugir levando a Adora, mas o Esqueleto dedurou completamente a localização da Montanha da Serpente, que estava então sendo usado como base pelo Hordak. Devido à traição do Esqueleto, o Hordak foi completamente expulso de Eternia, levando Adora, sem que em nenhum momento o Esqueleto tivesse qualquer remorso pelo que fez. Quando a série da She-Ra estava sendo produzida, em vários momentos, o Hordak e o Esqueleto meio que se juntaram para combater os dois heróis e não houve uma única situação em que o Esqueleto não passasse o Hordak para trás em algum momento, mostrando que era muito mais esperto do que o seu antigo professor. No malfadado filme dos anos 80, Mestres do Universo, com Dolph Lundgren, o Esqueleto foi talvez o personagem mais bem caracterizado, E lá também ele já pretendia tomar o castelo de Grayskull. Ele tinha um figurino muito ameaçador. Galera, vamos falar sério, o figurino do filme Mestres do Universo era o que salvava o filme, Vamos falar sério, Mas em especial o do Esqueleto. A cara deformada do Esqueleto estava realmente assustadora para os padrões da época. E a interpretação do ator realmente convencia, sendo esse talvez o único ponto verdadeiramente alto do filme. O Esqueleto possui uma infinidade de poderes mágicos, tais como habilidade para hipnose, telecinese, telepatia, teletransporte, atravessa paredes, rajadas de energia mística poderosíssimas. E um poder um tanto apelão que ele mostrou no primeiro episódio da série, quando ele criou um clone perfeito do He-Man em cada aspecto, copiando a sua força física, a sua invulnerabilidade e tudo, gente. O Esqueleto também já mostrou seus poderes em crossovers dos quais He-Man participou. Nos anos 80, crossover entre He-Man e Super-Homem, o Esqueleto dominou a mente do Super-Homem e o fez lutar contra o He-Man. Mais recentemente, com esse crossover atualizado, o He-Man mais uma vez se encontrou com o Super-Homem, dessa
vez os mestres do universo DC se encontraram com todos os heróis da DC, em especial a Liga da Justiça, e o Esqueleto simplesmente surrou uma das formações mais conhecidas da Liga da Justiça, mais uma vez dominando a mente do Super-Homem e o fazendo lutar contra o He-Man. Depois acho que um pouco de favoritismo do roteirista fez ele mudar de ideia no meio e fez com que aquele Super-Homem fosse aí, na verdade, um clone, né? Tal qual o clone que o Esqueleto havia criado do He-Man, como citado agora há pouco. No remake de 2002, a coisa muda um pouco de figura. Aqui nós temos um Esqueleto que não tinha sua maldade atenuada por fatores cômicos. E ali, a origem do Esqueleto ela é contada de forma mais detalhada. Ele se tratava de Keldor, tá? Bruxo de Eternia, membro da corte do rei Randor, que tenta tomar para si o segredo dos anciões do castelo de Grayskull. E na batalha contra os exércitos de Randor, ele acaba tendo o rosto totalmente deformado, fica aprisionado numa outra dimensão na qual situa a Montanha da Serpente e se tornando um mago cada vez mais poderoso. E agora não tem massagem, agora o Esqueleto tortura adversários sem um pingo de piedade. Aquilo que ficava meio que subentendido pela inocência dos anos 80, agora já não era mais tão subliminar assim. Agora o Esqueleto realmente era perverso. Em séries mais recentes dos quadrinhos descobre-se que Keldor, né, na verdade, é irmão do rei Randor, portanto tio de Adam e de Adora. Foi meio que uma coisa um tanto clichê, meio novela mexicana, na minha opinião, mas que ainda funciona nos dias de hoje. Um cara que quer usurpar o trono do rei, né, que se acha, né, o digno do direito de governar e não o rei, né, e que, portanto, quer eliminar os sucessores ao trono. Além disso, ainda quer para si os poderes do castelo de Grayskull. Sempre, o enredo é sempre esse, é ele querendo tomar para si os poderes de Grayskull. No Brasil, o Esqueleto foi dublado pelo grande Isaac Bardavi, o eterno dublador do Wolverine. E o Isaac Bardavi deu pro Esqueleto aí uma voz um tanto esganiçada que ficou icônica. A risada do Esqueleto com a voz do Isaac Bardavi é uma coisa icônica, não tem como falar, gente. Nós realmente esperamos que o Isaac Bardavi esteja presente dublando o Esqueleto mais uma vez, né, agora nessa continuação que vai ser lançada pela Netflix, assim como esteve presente, né, no filme. Curiosamente, no filme a voz do Esqueleto não é tão esganiçada, né, e assim como esteve presente no remake. E para não dizer que o Esqueleto nunca teve em sua vida um único momento de bondade, em um especial de Natal do desenho da She-Ra, o Esqueleto chega a arriscar a vida contra o chefe supremo da Horda para proteger duas crianças e mais o cachorrinho delas, porque ele estava contaminado pelo espírito de Natal. E é curioso que a cada ato de bondade que ele cometia durante o desenho, ele se sentia mal. No final do episódio, a She-Ra diz ao Esqueleto, né, não se preocupa, Natal é só uma vez por ano. E ele diz, graças a Deus. Foi realmente um momento muito cômico aí do Esqueleto. Enfim, gente, o Esqueleto, cara que ele não tem desvio de caráter, porque ele não tem qualquer caráter a ser desviado. É um cara que deu muita dor de cabeça pro He-Man e pra She-Ra, já deu dor de cabeça até pra Liga da Justiça, e com certeza vai dar muito trabalho pra ele durante a continuação agora da série clássica, que vai ser lançada agora em julho pela Netflix. E é por isso que nós gostamos do Esqueleto, porque esse quadro aqui ele é pra mostrar que um herói só é um grande herói quando ele combate um grande vilão, tá? Galera, gostaram aí do dossiê do Esqueleto? Se tiverem alguma informação que a gente esqueceu, joga aí pra gente poder comentar também, galera. E se tiver algum outro vilão, vocês querem que a gente comente do Munra, do Vingador, de algum outro vilão dos anos 80 ou de qualquer outro quadrinho, série, videogame, filme, comenta aí embaixo que a gente vai fazer aí um dossiê deles também, beleza? Dê seu like, ajude o Nerd da TV a fazer cada vez melhores conteúdos pra todos vocês, beleza, galera? Um forte abraço, valeu!